Prezados, hoje nós vamos dar continuidade à análise de vigas, tá? Como no caso anterior, nós também temos uma vigazinha engastada, só que ao invés de termos um carregamento uniformemente distribuído, nós temos um carregamento linearmente distribuído. Mais especificamente, um carregamento linear, tá? Antes de iniciarmos a solução do problema, que é feita basicamente em 3 etapas, inicialmente o cálculo das reações de apoio, depois cálculo ou obtenção das expressões dos esforços internos solicitantes e, por último, os diagramas dos esforços internos solicitantes. Antes de fazermos isso, nós precisamos analisar a carga concentrada estaticamente equivalente a esse carregamento linearmente distribuído, tá? Tal como nós fizemos na aula anterior para um carregamento uniformemente distribuído. De início, nós precisamos obter a expressão do carregamento distribuído. Para que possamos obter essa expressão, nós precisamos definir a coordenada x que corre ao longo da minha viga e que vai nos permitir avaliar o valor do carregamento ao longo da minha viga, tá? Por uma questão de conveniência, até mesmo porque o trabalho algébrico vai ser mais simples, eu vou definir uma coordenada que corre ao longo da minha viga, zerada na extremidade livre, orientada para a esquerda, tá? Essa aqui seria minha coordenada x, ok? Para essa coordenada x, o nosso carregamento linearmente distribuído, linear, ele pode ser expresso da seguinte forma: Q0 vezes x sobre L. Tá? Trata-se, evidentemente, da expressão de uma reta com coeficiente linear nulo e coeficiente angular igual a Q0 sobre L. Quando o x é nulo, Q vai ser nulo. Quando o x for igual a L, Q vai ser igual a Q0. Tá? Trata-se, de fato, de uma função linear. Tá? Ela pode ser obtida a partir da própria equação da reta, por semelhança de triângulos, enfim. Tá? Aqui eu já me adiantei e coloquei a expressão final aqui do meu carregamento distribuído. E vou utilizar as expressões que foram obtidas nas aulas anteriores, para avaliação da carga concentrada estaticamente equivalente e do momento resultante, né, que vai nos permitir avaliar onde se posiciona essa carga, ou seja, qual o seu braço de alavanca. Tá bom? Então, vamos lá. Na avaliação de R, eu vou ficar com a integral de 0 a L, de Q0 sobre L, vezes x dx. Uma vez que Q0 sobre L é uma constante, eu coloco fora da integral, são constantes, e fico com a integral de x dx, ok? Com a integral de x dx. Logo, R vai ser igual a Q0 sobre L vezes a integral de x ao quadrado sobre 2, avaliada de 0 a L. Ou seja, minha carga concentrada estaticamente equivalente vai valer, Q0 vezes L sobre 2, tá? Ao substituirmos aqui x ao quadrado sobre 2 por L, eu vou ficar com L ao quadrado sobre 2, cortando com L, L, resultando aqui em Q0, L sobre 2. Tal como ocorreu na avaliação da viga anterior, com um carregamento uniformemente distribuído, a carga concentrada estaticamente equivalente ela é numericamente igual à área definida pelo carregamento.
trata-se aqui de um carregamento triangular. Logo, nós temos uma altura de Q0, uma base L, Q0 vezes L sobre 2, que é a área definida pelo carregamento triangular, tá? Então, ficamos com R igual a Q0L sobre 2, tá? Me permita apagar. Vamos agora avaliar o momento resultante. O momento resultante é igual à integral de 0 a L, Q de x, Q0 sobre L, vezes x, ficamos com x ao quadrado dx. Tá? Q0 sobre L é uma constante, sai da integral, ficamos com a integral de 0 a L, de x ao quadrado dx. Isso vai ser igual a Q0 vezes L, x ao cubo sobre 3, de 0 a L. Logo, nosso momento resultante vai ser igual a Q0, L ao quadrado, sobre 3. Ok? Vamos ficar com Q0, L ao quadrado, sobre 3. Ok? Esse é o momento resultante, promovido por esse carregamento linearmente distribuído, né, em relação à origem. Né? Perceba que x, que é a distância do braço de alavanca, né, ele faz referência, né, ou está referenciado em relação à extremidade livre. Então, seria o momento resultante em relação à extremidade livre. Ok? Nós podemos utilizar esse momento resultante para avaliarmos o braço de alavanca. Tá? O braço de alavanca D é igual ao momento resultante sobre R. Ok? Logo, o braço de alavanca vai ser igual. Q0 corta com Q0, um L com outro L, vou ficar com 2/3 de L. Ok? Esse seria o braço de alavanca. Ok? Logo, para nosso carregamento linearmente distribuído, minha força concentrada estaticamente equivalente localiza-se a 2/3 de L em relação à extremidade livre. Então, ficamos mais ou menos posicionados aqui. R igual a Q0 vezes L sobre 2, posicionado, né, em L sobre 3 em relação ao engaste. Tá? E 2/3 de L em relação à extremidade livre. Perceba que, tal como ocorreu no problema anterior, a carga concentrada estaticamente equivalente é numericamente igual à área e ela se posiciona, né, ou a sua linha de ação passa pelo centroide da área. No caso aqui a área de um triângulo, né, o centroide se localiza a 1/3 da base ou a 2/3 do vértice. Ok? Me permita agora apagar esse cálculo daqui. Ok? Feito isso, agora nós vamos avaliar as reações de apoio. No caso aqui eu tenho um apoio do terceiro gênero, o engaste. Nós vamos ter duas reações de apoio impedindo os deslocamentos na vertical e na horizontal, seriam forças, né? E uma reação momento associada, né, ao impedimento de giro no engaste. Tá? Então, se eu denomino esse ponto aqui de ponto A e esse aqui de ponto B, eu vou ficar com uma reação vertical em A, associada ao impedimento de deslocamento na vertical, uma reação horizontal em A
associada a impedimento de deslocamento na horizontal, e uma reação momento associada ao impedimento de giro no engaste. Tá? Eu já coloquei a orientação do momento fisicamente consistente. Por quê? Porque com a ação desse carregamento há uma tendência de giro da viga horária. O momento, né, associada à reação de apoio impede essa tendência de giro horária, né? Logo é um momento que ocorre no sentido anti-horário. Tá bom? A partir daqui nós avaliamos as reações de apoio. A primeira equação de equilíbrio disponível para a gente, que podemos explorar, seria somatória de forças na horizontal igual a zero. Orientação positiva para a direita. A única ação ou força que ocorre na horizontal aqui seria a reação HA, tá? Então ficamos com HA positivo, porque ela atua da esquerda para a direita, conforme minha convenção positiva, que é da esquerda para a direita, igual a zero, né? Novidade nenhuma, tá? Uma vez que nós não temos nenhuma ação na viga na horizontal, apenas perpendicular ao eixo da viga que se encontra na horizontal, tá? Nós só temos ações aí na vertical. Somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima. Nós temos a reação de apoio VA, positiva, e a carga concentrada estaticamente equivalente, menos R. As únicas ações que ocorrem na vertical. Logo, ficamos com V de A igual a Q de 0L sobre 2. Ok? E, finalmente, equilíbrio de momentos em relação ao ponto A igual a zero, convenção anti-horária positiva. Eu vou fazer ou impor o equilíbrio de momento no ponto A, porque as linhas de ações de HA e de VA passam por A. Então, nós já evitamos a presença dessas reações de apoio na imposição do equilíbrio, já que as linhas de ação passam por A, logo braços de alavanca nulos. Tá? Ficamos com o próprio MA, que contribui positivamente, já que atua no sentido anti-horário, menos R vezes L sobre 3, igual a zero. Tá? De fato, a força concentrada ou a carga concentrada estaticamente equivalente atua de forma a tender a promover em relação ao ponto A um giro horário, contraria a minha convenção, e o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação de R ao ponto A, é L sobre 3. Tranquilo? Então, ficamos com MA igual a R vezes L sobre 3, ou seja, MA igual a Q0 vezes L ao quadrado sobre 6. Tá? Essas são as reações de apoio. Tranquilo? Eu vou guardar essas informações aqui. Ficar com H0 V de A igual a Q0 L sobre 2 e MA igual a Q0 L ao quadrado sobre 6. Tá? Essas são as reações de apoio. Me permita apagar. Então, a primeira parte da solução do problema está resolvida. Tá? Vamos para a segunda. Seria a análise, né, dos esforços internos solicitantes. Para realizar essa análise, eu vou definir uma seção de corte. Né? Uma vez que eu obtenho os esforços internos solicitantes na análise de viga,
utilizando o método das seções, tá? Então vamos lá. Eu vou posicionar a minha seção de corte aqui. Ela vai estar localizada a uma distância de x, né, em relação à extremidade livre. Ou seja, x posiciona a minha seção de corte. Tá? Então, no método das seções, eu tenho minha seção de corte definida pela coordenada x, que corre ao longo da viga, que vai variar para percorrer toda a minha viga de 0 a L. Tá? Vai variar de 0 a L. No método das seções, na imposição do equilíbrio, você pode usar tanto a parte direita como a parte esquerda do seccionamento. Por uma questão de conveniência, nós vamos utilizar a parte direita, tá bom? Usando a parte direita, eu vou ficar com um carregamento linearmente distribuído. Que se distribui aqui na parte direita. O valor do carregamento distribuído nesse ponto de corte é Q de x, é Q de x, é Q de x. E quando realizo o corte, eu exponho aquilo que estava ocorrendo internamente à viga. Ou seja, eu vou expor as ações da parte esquerda sobre a parte direita, que nesse caso aqui ocorre na forma de esforço interno solicitante, tá? Então ficamos com NX, que é o esforço normal, Q de X, Q de X e o momento em X. Essa figura de fato ficou um pouco pequena. Deixa eu botar aqui. Aqui eu tenho esforço normal. O cortante. E o momento feitor. Ok? Utilizei, evidentemente, a convenção de esforços térmicos solicitantes, né? O esforço normal sempre saindo da seção de corte. No caso da parte esquerda, a convenção de cortante é para cima. E no caso do momento fletor, a convenção do cortante é sempre tracionando as fibras de baixo, tá? Ok? A dimensão desse trecho da viga seria exatamente x, ok? Seria exatamente x. Tal como nós fizemos para análise das reações de apoio, nós vamos precisar obter ou avaliar a carga concentrada estaticamente equivalente, ok? Ela vai se posicionar, no caso do carregamento triangular, a 1/3 da base, tá? Então, ela vai se posicionar exatamente aqui. Eu vou chamar de R', tá? Essa distância é exatamente x sobre 3, tá? 1/3 da altura do triângulo, ok? E R' é numericamente igual à área definida pelo carregamento. Você tem na altura do triângulo Q de x, como base do triângulo x,
sobre 2, que é a área do triângulo. Logo, R' vai ser igual a Q0 vezes x ao quadrado sobre 2L, tá? Quando eu multiplico o Q de x por x sobre 2, nós vamos ficar com Q0, x ao quadrado sobre 2L, tá? Então, ao invés de usar o carregamento linearmente distribuído, eu vou usar, evidentemente, a carga concentrada estaticamente equivalente. A partir de agora, quando eu me deparar com um carregamento retangular, eu uso a área do retângulo e posiciono a carga concentrada estaticamente equivalente no meio. Quando tivermos um carregamento triangular, eu vou usar, evidentemente, como carga concentrada estaticamente equivalente, um valor numericamente igual à área definida pelo carregamento, e ela vai se posicionar, ou vai passar a linha de ação dela pelo centroide do triângulo, tá? Que fica a 1/3 da base e a 2/3 do vértice. Então, vamos lá. Para a obtenção desses esforços externos solicitantes, começamos impondo o equilíbrio à parte da viga de forças na horizontal. A única força que atua na horizontal é o esforço normal, contrariando minha convenção positiva, que é da esquerda para a direita. Então, vou ficar com menos mx igual a 0. Isso vai implicar, evidentemente, um esforço normal nulo. Ok? Como era de se esperar, uma vez que as ações ocorrem perpendicularmente ao eixo da viga, tá? Imponho equilíbrio de forças na vertical igual a 0. Convenção positiva para cima. As únicas ações, ou forças que atuem na vertical seria o próprio esforço cortante, Q de x positivo, porque atua para cima, então contribui positivamente, menos R' igual a 0. Isso vai implicar em Q de x igual a R', que é Q0 sobre 2L vezes x ao quadrado, tá bom? Que seria um esforço cortante. Okay? Me permita armazenar essas informações aqui. M de x igual a 0, Q de x igual a Q0. Permita também apagar Q0 Q0 sobre 2L vezes x ao quadrado, tá? Que seria o esforço cortante. Agora vamos para a avaliação do momento fletor. Para avaliar o momento fletor, recomendo sempre impor o equilíbrio de momento em relação ao ponto C, ponto de corte aqui no seccionamento. Isso vai facilitar muito a análise do ponto de vista algébrico, já que as linhas de ação de NX e de QX, que são os esforços internos solicitantes que atuam no ponto de corte, passam pelo ponto C, logo não contribuem para o equilíbrio de momento. Braço de alavanca nulo. Tá? Então, somatória de momentos em relação ao ponto C igual a 0. Anti-horária positivo. Ficamos com menos m de x, que atua no sentido horário, contrariando minha convenção, então contribui negativamente. Menos R', uma vez que a carga concentrada estaticamente equivalente, ela promove o momento, ou a tendência de giro no sentido horário em relação ao ponto C, vezes x sobre 3, que é o braço de alavanca. Isso vai ser igual a 0. Logo, m de x vai ser igual a menos R' vezes x sobre 3, ou seja, m de x vai ser igual a menos Q0 sobre 6L vezes x ao cubo, tá? Quando substituímos R' por Q0, x ao quadrado sobre 2L. Então, vamos guardar essa expressão aqui do momento fletor, menos
Q0 sobre 6L vezes x ao cubo. Ok? Finalizando a segunda parte, que seria a análise dos esforços internos solicitantes. Ok? Me permita apagar. Permita apagar. Agora vamos para a terceira e última parte, que seria o traçado dos diagramas dos esforços internos solicitantes. Como eu fiz anteriormente, eu traço os diagramas dos esforços internos solicitantes no próprio modelo de cálculo, tá? Ok? Só que sem a presença do carregamento, tá? Apenas a linha que representa a viga, né? O eixo longitudinal que representa a viga e os vínculos, ok? Aqui eu vou ter o meu diagrama de esforço normal, diagrama de esforço cortante, diagrama de momento efetivo, ok? No caso do esforço normal, ele resultou identicamente nulo, que não poderia ser diferente, já que as ações ocorrem perpendicularmente ao eixo da viga. Então, ficamos com o carregamento, com esforço interno solicitante, esforço normal, identicamente nulo ao longo de toda a minha viga. Ok? Além disso, né, é bom fazer essa análise. No engaste, o esforço normal coincidiria em termos absolutos com a reação de apoio HA, que é nula. Então, há aí uma consistência física, tá bom? No caso do esforço cortante, ele resultou numa parábola do segundo grau, tá? Resultou numa parábola do segundo grau. A derivada dessa parábola do segundo grau, ela resulta, né? Numericamente, nesse caso aqui, igual ao carregamento distribuído. Okay? Quando eu derivo o esforço cortante, ele resulta no carregamento distribuído. Né? Perceba que quando eu derivo em relação a x, eu vou ficar com 2x, né? Multiplicando Q0 sobre 2L. Ou seja, vai resultar Q0 x sobre L. Então, quando nós temos um carregamento nulo, nós temos uma derivada do cortante nula, o que significa que nós temos um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, tá? Assumindo que Q0 é positivo, é interessante obter os valores do cortante nas extremidades da viga. Quando o x é nulo, o cortante, evidentemente, vai ser nulo. Quando o x é igual a L, o cortante vai resultar em Q0 L sobre 2. Tá? Positivo. Não podia ser diferente. O cortante no engaste coincide com a reação vertical VA. Tá? E na extremidade livre, a derivada do cortante é nula. Tá? A derivada do cortante é nula. O carregamento é nulo. Isso não é uma coincidência. A derivada do cortante ou é identicamente igual ao carregamento, como é o caso, ou é igual ao negativo do carregamento. Depende da orientação da coordenada x. Como nós orientamos x positivamente para a esquerda, é identicamente igual. Se tivéssemos definido x positivo para a direita, a derivada do cortante seria o negativo do carregamento. Ok? Isso nós chamamos de relações diferenciais envolvendo os esforços internos solicitantes, relações diferenciais de equilíbrio. Tá? A
professores que recomendam, no traçado desse diagrama, você gerar uma tabelinha. Você divide o intervalo de 0 a L em 4 pontos, ou em 5 pontos, igualmente distantes, certo? Equidistantes. E a partir dos valores obtidos na tabela, você coloca aqui os valores obtidos para o carregamento, para o esforço cortante, para o esforço interno, e liga os pontos. Tá? Eu prefiro utilizar o cálculo diferencial integral, o recurso do cálculo diferencial integral, para traçar esse gráfico. Trata-se de uma parábola de segundo grau, um gráfico relativamente simples, com derivada nula na extremidade livre. Então, ficamos basicamente, né? E a derivada segunda, ela é positiva, então nós temos uma curvatura para cima. Então, não há mistério nenhum. Nós temos aqui um gráfico de uma parábola do segundo grau, tá? Com valores predominantemente positivos para o esforço cortante, tá? No traçado do diagrama, nós fazemos isso aqui, ok? No caso do momento fretor, como x assume sempre valores positivos de 0 a L, e Q0 nós vamos assumir positivo, mx é preponderantemente negativo, tá? Preponderantemente negativo. Eu vou usar a convenção de Timoshenko, que inverte, né, essa representação do gráfico. Representamos a parte negativa para cima e positiva para baixo, tá? Há uma motivação para isso, relacionada, melhor dizendo, com a forma assumida pela viga para a maioria dos casos, que se aproxima da forma assumida pelo diagrama do momento fretor, quando utilizamos essa convenção, negativo para cima, positivo para baixo, certo? O inverso que ocorre aqui com o cortante e o esforço normal. É salutar avaliar o momento fretor nas extremidades. Quando x é 0, o momento fretor é nulo. Quando x é L, eu vou ficar com menos Q0, L ao cubo sobre 6L. Então, eu vou ficar basicamente com menos Q0, L ao quadrado sobre 6. Numericamente igual ao momento fretor atuando no engaste, que não poderia ser diferente. Tá? Em valores absolutos, nós precisamos obter o mesmo valor para o momento fretor atuando no engaste e a reação momento. Ok? Só que é negativa, né? Por quê? Porque a convenção da reação de apoio nossa, ela traciona as fibras de cima, enquanto que a convenção do momento fretor, que nós utilizamos, traciona as fibras de baixo. Tem uma orientação contrária. Por isso que uma é um negativo da outra, certo? O momento fretor no engaste é o negativo da reação momento no engaste. Ok? Nós temos uma parábola, né, do terceiro grau. A derivada do momento, nesse caso, ela é o negativo do cortante, tá? Se nós derivarmos o momento, nós vamos ficar com menos Q0 sobre 6L vezes x vezes 3x ao quadrado. 3 com 6 ficamos com 2 ao quadrado, resulta exatamente no cortante. Quando o cortante for nulo, a derivada do momento é nula. Okay? Então, quando eu estou com um cortante nulo aqui na extremidade livre, o momento é nulo na extremidade livre. Ok? Então, novamente, você pode usar o artifício de avaliar o momento fretor em pontos equidistantes aqui ao longo da minha viga, gerar uma tabelinha, desenhar, né, ou representar aqui os pontos que você obteve na tabela e ligar os pontos. Eu prefiro utilizar recurso do cálculo diferencial integral. Trata-se de uma parábola terceiro grau, com valor mínimo aqui na extremidade livre, onde a derivada é nula. Então, basicamente, nós vamos ter esse gráfico aqui. Okay? Ele é um pouquinho mais acentuado do que a parábola do segundo grau, tá? E assume valores preponderantemente negativos, né? Usamos a convenção de Timoshenko com o momento negativo para cima, ou acima do eixo da viga. Tranquilo?
e o momento aqui no engaste coincidindo em valores absolutos com o momento, reação momento aqui no engaste. Okay? Assim como o cortante também no engaste coincidindo em valores absolutos com a reação vertical no engaste, o que não poderia ser diferente, tal como nós explicamos na aula anterior para uma viga engastada com carregamento uniformemente distribuído. Então, basicamente, nós temos aqui toda a análise de uma viga engastada, um carregamento linear, né? Retilíneo, já realizada, tá? Uma análise pronta, onde nós obtivemos as reações de apoio, tá? As expressões dos esforços internos solicitantes e, finalmente, os diagramas dos esforços internos solicitantes, que são as representações gráficas dos esforços. Ok? Vamos finalizar essa parte de análise de vigas com análise de uma viga com mais de uma sessão de análise, tá? Na quinta e última parte das videoaulas dedicadas à análise de vigas.